O maior negociante de armas do mundo é o seu chefe, o presidente dos Estados Unidos. Imagine um objeto que nasce em uma fábrica, viaja milhares de quilômetros, cruza fronteiras, guerras, ideologias e termina dentro da cabeça de alguém. Essa é a jornada de uma bala. E é assim que começa Lord of War, dirigido por Andrew Niccol e estrelado por Nicolas Cage. Logo nos primeiros segundos, acompanhamos uma bala sendo fabricada, embalada, enviada para um conflito e finalmente disparada. Quando ela atinge uma criança, entendemos o ponto central do filme. Armas não surgem do nada. Existe um sistema por trás delas, e alguém sempre lucra com a guerra. Mas o verdadeiro choque de O Senhor das Armas não está apenas na violência. Está no fato de que grande parte da história é inspirada em eventos reais, e o próprio processo de filmagem acabou revelando algo perturbador sobre o mundo. Porque às vezes, a realidade é ainda mais absurda que o cinema. O Homem que Vem de Guerra. O protagonista é Yuri Orlov, um imigrante ucraniano que cresce em Nova York e descobre uma oportunidade de negócio praticamente invisível para a maioria das pessoas: o comércio global de armas. Yuri percebe algo simples: guerras acontecem o tempo todo. Exércitos precisam de armas, milícias precisam de armas, ditadores precisam de armas. E alguém precisa vender. Existem mais de 550 milhões de armas de fogo em circulação no mundo. Isso equivale a uma arma para cada 12 pessoas no planeta. A única pergunta é: como podemos armar outras 11? Ao longo do filme, Yuri constrói um império internacional vendendo armas para conflitos ao redor do mundo, especialmente após o colapso da União Soviética. Quando a União Soviética caiu em 1991, milhões de armas ficaram espalhadas em depósitos militares, muitas sem controle efetivo. Esse enorme excedente alimentou o mercado ilegal internacional durante décadas. De repente, havia um estoque gigantesco de armamentos disponíveis para qualquer comprador com dinheiro e conexões. E isso criou um novo tipo de empreendedor: o traficante de armas global. O personagem inspirado em traficantes reais. Embora Yuri Orlov seja fictício, ele foi inspirado em traficantes de armas reais. Um dos nomes mais associados ao personagem é Viktor Butt, conhecido internacionalmente como o Mercador da Morte. Butt ficou famoso por utilizar aviões cargueiros para transportar armamentos para zonas de guerra na África, no Oriente Médio e em outros conflitos. O modelo de negócios era simples: 1. Comprar armas baratas de estoques pós-soviéticos. 2. Transportar para regiões em guerra. 3. Vender a governos, rebeldes ou ditadores. Na prática, ele explorava exatamente a mesma brecha mostrada no filme: a zona cinzenta entre política, guerra e comércio. Porque muitas vezes governos condenam publicamente o tráfico de armas, mas dependem dele nos bastidores. Mas o verdadeiro choque de O Senhor das Armas não está apenas na violência. Está no fato de que grande parte da história é inspirada em eventos reais, e o próprio processo de filmagem acabou revelando algo perturbador sobre o mundo. Porque às vezes, a realidade é ainda mais absurda que o cinema. A psicologia de Yuri Orlov. Outra coisa que torna O Senhor das Armas tão poderoso não é apenas a denúncia política. É o retrato psicológico de Yuri. Ele não se vê como um vilão. Pelo contrário, Yuri se enxerga como um empresário racional. Na sua lógica, ele apenas fornece um produto que o mundo exige. Essa racionalização é um fenômeno psicológico conhecido como neutralização moral. Quando uma pessoa participa de um sistema destrutivo, ela precisa justificar suas ações para continuar vivendo consigo mesma. Yuri usa algumas estratégias mentais claras. Primeiro, ele se distancia da consequência. Ele não mata ninguém diretamente, ele apenas vende armas. Segundo, ele relativiza a culpa. Se ele não vender, outro venderá. Terceiro, ele normaliza o sistema. Se governos e exércitos fazem o mesmo, por que ele seria diferente? Essa lógica revela algo perturbador. O problema não está apenas no indivíduo, está na estrutura.
A engrenagem invisível. Em um dos momentos mais marcantes do filme, Yuri diz algo extremamente desconfortável. Os maiores vendedores de armas do mundo são justamente os países que condenam o tráfico. Isso não é apenas provocação cinematográfica. O comércio global de armas é dominado por grandes potências. Países exportam bilhões em armamentos todos os anos para aliados estratégicos ou regiões instáveis. Ou seja, o sistema legal e o ilegal frequentemente coexistem, às vezes com pouca diferença entre eles. E é justamente nessa zona cinzenta que personagens como Yuri prosperam. A curiosidade de bastidores mais absurda. Durante as filmagens, a equipe precisava de milhares de rifles para uma cena. Normalmente, produções usam armas falsas ou réplicas. Mas aconteceu algo inesperado. Era mais barato comprar armas reais. A produção acabou adquirindo cerca de 3.000 rifles Kalashnikov para filmar as cenas. O diretor Andrew Niccol comentou que ficou chocado com a facilidade da compra. Ou seja, para fazer um filme denunciando o tráfico de armas, a equipe precisou entrar temporariamente no próprio sistema. Tanques reais no set. Outra curiosidade envolve uma cena famosa do filme. A sequência em que Yuri caminha entre fileiras de tanques não foi criada por computação gráfica. Os tanques eram reais. Cerca de 50 tanques T-72 foram fornecidos por um comerciante de armas europeu. E havia um detalhe curioso. Eles só estavam disponíveis por um período limitado, porque depois seriam vendidos para outro país. Ou seja, os tanques que aparecem no filme estavam literalmente no mercado. A situação ficou tão incomum que a produção precisou avisar a OTAN. Satélites haviam detectado os tanques reunidos e houve preocupação com uma possível mobilização militar. Na verdade, era apenas um set de filmagem. Aviões de traficantes reais. Talvez o detalhe mais perturbador seja outro. Algumas cenas foram filmadas utilizando um avião cargueiro real pertencente a um traficante de armas. Sim, um avião que, segundo relatos da produção, havia transportado armas verdadeiras pouco antes das filmagens. Isso revela algo quase irônico. Para representar o tráfico de armas, Hollywood precisou usar a infraestrutura do próprio tráfico. O charme perigoso do personagem. Uma das decisões mais inteligentes do filme é tornar Yuri carismático. Ele é inteligente, educado, persuasivo. Ele ama a família, e isso é proposital. Na vida real, traficantes de armas raramente se parecem com vilões caricatos. Muitos são extremamente sofisticados, excelentes negociadores. O próprio diretor comentou que vários traficantes que ele pesquisou eram surpreendentemente carismáticos. Isso nos leva a uma pergunta inquietante. Quantas pessoas participam de sistemas destrutivos sem parecer violentas? A ilusão do controle. Ao longo do filme, Yuri acredita que controla tudo: dinheiro, rotas, conexões. Mas lentamente percebemos algo. Ele não controla o sistema, ele apenas navega dentro dele. E esse sistema é maior que qualquer indivíduo. No final, quando Yuri é capturado, algo ainda mais perturbador acontece. Ele é libertado. Não porque seja inocente, mas porque é útil. Um agente do governo explica que Yuri vende armas para inimigos, mas também para aliados. E, às vezes, isso é conveniente. Nesse momento, o filme revela sua mensagem central. Yuri não é uma exceção. Ele é produto do sistema. A verdade desconfortável. Talvez seja por isso que O Senhor das Armas continue sendo um dos filmes mais incômodos sobre guerra. Ele não mostra apenas soldados ou batalhas. Mostra algo muito mais silencioso: o mercado. Guerras não acontecem apenas por ideologia. Elas acontecem também porque existem indústrias inteiras que dependem delas. E enquanto houver conflito, sempre haverá alguém disposto a lucrar. O verdadeiro significado do título. Curiosamente, o título do filme nasce de uma jogada dentro da história. Um ditador prefere ser chamado de Lord of War, Senhor da Guerra, porque acha o nome mais elegante, que Warlord. Mas o título também carrega um significado simbólico. Não existe um único Senhor da Guerra.
Existem muitos: empresários, políticos, generais, contrabandistas. E talvez o ponto mais desconfortável do filme seja esse: Yuri Orlov não é o pior deles. Ele é apenas o mais honesto sobre o que faz. No início do filme, Yuri faz uma afirmação perturbadora. Existem centenas de milhões de armas em circulação no mundo. E a única pergunta é: como armar o resto das pessoas? Essa frase resume toda a lógica do filme. Porque o Senhor das Armas não é apenas sobre tráfico, é sobre o relacionamento da humanidade com a violência. No final, Yuri continua vivo, continuará vendendo, continuará lucrando. Porque no mundo que o filme retrata, e talvez no mundo real também, a guerra nunca acaba. Ela apenas muda de cliente.